nós vamos refletir na palavra de Deus, falar um pouquinho sobre caminhos. Eu tenho cada vez mais claro para mim que quando a gente pensa onde a gente quer chegar, isso vai depender do que eu estou fazendo hoje, do caminho que eu estou trilhando hoje. Pensa onde você quer chegar. Pensa o que você quer da sua vida. E você sabe o que você quer da sua vida, né? Já é o começo de uma reflexão. Você sabe onde você quer chegar ou você só está caminhando? Porque quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho vai servir. Na visão macro da coisa, a gente tem dois destinos. Enquanto aqui nessa vida, nessa terra, nós temos dois destinos bem claros. Um caminho largo, espaçoso, que você não vai ter tanto incômodo. A Bíblia fala que ele é largo e ele conduz à perdição. E outro destino eterno é o caminho da salvação. Esse caminho é um pouco mais estreito. Você vai sofrer um pouquinho mais para andar nele, porque nesse caminho você vai andar na contramão do que a maioria das pessoas deste mundo anda. E a Bíblia ela traz para a gente logo no começo dos Salmos, o livro das canções do Antigo Testamento, o inário do povo hebreu. A gente nem no começo dos Salmos, o que a gente viu aqui no começo do culto, nosso dirigente, ele fez a menção dos 2 primeiros versículos, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, para a gente refletir onde a gente quer chegar e o que a gente está fazendo. Se eu quiser emagrecer, não adianta eu comer tudo que está na geladeira, tacar ela de madrugada. Não adianta eu, não me cuidar. Se eu quiser ter os meus gastos controlados, não adianta eu gastar tudo que eu posso e o que eu não posso no cartão de crédito e depois, pedir que Deus ajude. A gente precisa entender o que a gente está fazendo para entender onde que a gente quer chegar. Eu não posso chegar no lugar certo andando pelo caminho errado. E o Salmo primeiro ele traz isso, essa reflexão a nível pessoal. Quando a gente olha para o Salmo primeiro, eu estou lendo aqui na tradução Almeida século 21, fala bem-aventurado. Em outras traduções, às vezes vai falar feliz. Então você pega, por exemplo, uma tradução como a NVT, ela vai dizer feliz é aquele. Quem não quer ser feliz? Quem não deseja ser? A Bíblia ela usa um termo um pouco mais rico que feliz, ela usa o termo bem-aventurado. Quando a gente quer ser feliz, a proposta da Bíblia, a proposta de Deus, é que a gente siga o seu caminho, porque Deus tem um caminho melhor para nós, Deus tem uma vontade melhor para nós, Deus sabe o que nós precisamos, foi Ele que nos criou. O pecado nos apartou do propósito original de Deus, e longe de Deus nós podemos nos iludir, achando que seremos livres, quando na verdade seremos escravos. Nós podemos nos iludir achando que será mais legal, quando no final das contas traz um sabor amargo para a vida. Então o Salmo primeiro, ele traz essa reflexão sobre os dois modos de se viver. Ele diz, feliz. Deixa eu botar na Almeida século 21 de novo, para a gente ficar no termo que eu vou querer usar aqui hoje. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele. E aqui nós temos o caminho que o feliz não deve andar. É aquele que não anda no conselho dos ímpios. Você já desceu uma escada com toda certeza. Você já desceu uma escada, como você já deve ter subido uma escada. Aqui você está vendo uma escada descendente. Imagina você descendo para o porão de uma casa, de um lugar. Você está descendo para um lugar escuro e difícil. Bem-aventurado, o primeiro degrau da escada, ele mostra que o que é feliz, o que é bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem, o que não fazer? Ouvir o conselho de pessoas que não consideram a Deus. O Salmo, quando você continua lendo o livro dos Salmos, tem alguns personagens que vão se destacar. O ímpio e o justo. O ímpio é aquele que não considera Deus. Ele pode falar que até crê em Deus, mas na prática, Deus não faz a mínima diferença nas decisões que ele toma. Se ele precisar passar a perna em alguém, ele vai passar.
Porque ele precisa pôr o pão para dentro de casa e para ele não faz diferença se é com honestidade ou sem. O ímpio, quando vai tomar uma decisão acerca dos prazeres dessa vida, ele não considera a vontade de Deus, porque o importante é a satisfação do seu eu, do seu coração. O ímpio é esse cara. E aquele homem que é feliz, ele não ouve o conselho dos ímpios. Quando se refere a tomar conselhos de alguém, você é o tipo de pessoa que não toma conselhos com ninguém? Ou ouve qualquer um? Porque os dois extremos, aqui nós temos dois extremos. Você não ouvir ninguém e só pela sua cabeça é perigoso. Quanto você também ouvir qualquer um. Porque o homem, quando ele vai se aproximando daquele propósito que não é o de Deus para a sua vida, ele de repente, eu imagino uma roda de conversa, estão lá os ímpios, ele está aqui, os ímpios ali, vamos ver o que eles estão falando. Interessante isso aí. Não é que pode ser? Você começa ouvindo, você começa dando atenção para quem você não deveria estar dando atenção, para pessoas que não consideram a vontade de Deus. Vamos colocar um exemplo aqui do casamento. Estou com dificuldade no casamento. Você vai lá no trabalho, sentou na baia do escritório, do ladinho aquela pessoa ali que você costuma ser confidente. Pois então, aconteceu tal coisa e tal. O que essa outra pessoa vai dizer? Se for ímpio, você tem que ser feliz. Larga dele, larga dela. Está perdendo seu tempo. Esse é o ímpio. E você, não vou fazer. Daí você fica pensando, não é que pode ser? Não é que eu estou perdendo meu tempo? Eu tenho que me valorizar mesmo. Esse é o conselho que você ouve daquele que não considera a vontade de Deus, porque Deus, ele tem um propósito para o casamento. O casamento não seja desfeito, que a gente lute pelo casamento. Quando a gente vai olhar aqui, essa escadinha você já botou, ao ouvir o conselho do ímpio, você já botou o primeiro pé no degrau que desce da vontade de Deus. Você começou a descer, você deu o primeiro passo. Bem-aventurado então o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Nessa escada descendente, agora, você não só ouviu, você não só assimilou o jeito que o ímpio pensa, você já passou a pensar da mesma forma, e você vai caminhar no mesmo caminhozinho que ele está andando. Você já adotou as mesmas práticas, você já passou a fazer da mesma maneira. Esse é o segundo passo da escada que leva você para o buraco, do caminho descendente. A gente quer falar do caminho da felicidade, mas a Bíblia é didática e conhece a gente. Muitas vezes, para a gente saber o que é para fazer, a gente tem que entender o que não é para fazer. E aqui está mostrando para a gente que isso tudo começa você dando atenção para o que você não devia, você se aconselhando com quem você não poderia, você ouvindo essa pessoa que não conhece a Deus, que não considera a vontade de Deus, e agora você já está no mesmo caminho, você já tem os mesmos objetivos. Agora você não se importa de sacrificar o que for necessário para ganhar dinheiro, seja família, a vontade de Deus, o que for. Agora você já não se importa com princípios como verdade, honestidade, afinal o Brasil é o país do jeitinho e uma mentirinha não tira pedaço de ninguém. Aí você já tem o mesmo objetivo dessas pessoas. Aí você já deixou Deus na sua agenda para o espaço que der. Se der tempo, vou para a igreja. Se eu tiver forças, eu vou para a igreja. Se não tiver muito frio, eu vou para a igreja. Se não tiver muito quente, eu vou para a igreja. Se alguém me buscar, eu vou para a igreja. E assim vai indo. É uma escada descendente, rumo à perdição. Porque nós vamos assimilando isso. Porque quando a gente passa a ouvir o conselho dos ímpios, andando no caminho dos pecadores, o que importa é eu. Não é mais minha família. Não é mais o meu próximo. Não é mais a vontade de Deus. O que importa em primeiro lugar sou eu, em segundo lugar sou eu, em terceiro lugar sou eu. O caminho do egoísmo, o caminho que nos aparta da vontade de Deus. Depois ele diz assim:
você já não está só arrumando no mesmo objetivo. Você já não está só pensando como eles pensam. Aí você já está na rodinha dos que zombam da vontade de Deus. O que é esse negócio de igreja? Daí você pensa, pois é, muito tempo andei indo na igreja. Essa coisa de gente que não tem o que fazer. Essa coisa de gente fraca. Porque tem gente que fala isso. Que considera quem vai na igreja gente fraca. Mas aí você já está lá no terceiro e último degrau dessa escada que desce o inferno, que te leva para longe da vontade de Deus. O Salmo começa falando disso, porque a partir daqui você já não considera mais as verdades eternas. O que importa para você é o aqui e o agora. O que importa para você é tanta coisa que não considera o que Deus tem para você. A gente vê que o homem que é feliz, se você quer ser feliz, é esse caminho que você não deve andar. O homem que é feliz é bem-aventurado o que não faz isso. Mas o pensamento dele é o contrário. Olha só o que diz o versículo 2. Pelo contrário, onde que ele tem prazer? Porque a partir do momento que eu escarneço, a partir do momento que eu ando no caminho dos ímpios, que eu ouço o conselho dos ímpios, eu já não tenho mais prazer na vontade de Deus. Orar para mim não passa pela minha cabeça. A Bíblia, então, longe dela. Mas quando eu me aparto disso, o homem que é feliz, ele tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor. E o que acontece? Ele não só lê, ele fica meditando nela. Essa é uma prática que a gente não tem, nos tempos modernos, a gente não tem mais essa prática como era antigamente. Nos tempos bíblicos, você vai ver vários personagens meditando na lei de Deus. E é onde Deus também fala ao nosso coração, onde nós precisamos aquietar as vozes. Porque a gente no mundo hoje ouve muitas vozes. A TV ligada todo o tempo dentro de casa. As redes sociais todo o tempo falando alguma coisa. Sempre com alguma música. Coisas que no seu devido lugar pode te ajudar. Mas se você não tem um tempo para meditar, para ficar refletindo naquilo que Deus falou com você, naquilo que Deus tem falado com você, você corre o risco de perder a bênção. Por isso aqui mostra pra gente, se você quer andar no caminho da felicidade, você tem que ter esse prazer em ouvir a voz de Deus, em se relacionar com Deus. Deus, ele é diferente das divindades pagãs, dos falsos deuses que as pessoas criaram. As pessoas criaram deuses à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas as pessoas criaram deuses que entendiam, então eu faço um sacrifício lá e esse Deus, ele me atende. E assim foi ao longo das eras. Assim foi em tudo que é lugar do mundo. Os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinha as divindades indígenas. É o Deus da chuva, o Deus disso e daquilo. Nosso Deus é um Deus que quer ter relacionamento com a gente. Por isso a gente precisa abrir o nosso coração e deixar que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Ouvir e praticar. Porque aí vem a sequência. O verso 3, ele apresenta para a gente, quando a pessoa encontra a felicidade em Deus, Deus constrói algo perene na sua vida. Porque assim, quantas vezes a gente na vida começou algo e não terminou? Quantas vezes a gente começa coisas e não dá cabo delas? A gente vai deixando várias coisas pela metade ao longo do caminho. Mas aqui nós temos Deus comparando então essa pessoa que encontrou a felicidade nele como uma árvore plantada junto a correntes de águas. O que isso quer dizer? Uma árvore que não passa sede, uma árvore que não fica sem alimento, uma árvore que cresce bonita, que cresce frondosa. Por quê? Dá fruto e a sua folhagem não murcha. É assim a pessoa que se encontra com Deus, encontra a felicidade na presença de Deus. Tudo que ela fizer prosperará. A prosperidade bíblica, ela é muito mais ampla do que tem gente que tenta vender por aí. A prosperidade bíblica é o shalom, a paz que Deus dá, ela é muito mais ampla e profunda. Ela atinge a nossa família, ela atinge também o jeito que a gente faz negócios, mas ela abençoa os nossos relacionamentos. A prosperidade bíblica, ela é isso. É Deus que faz a nossa vida frutificar e abençoar as outras pessoas.
aqui mostra que então a gente recebe e a gente abençoa os outros. E a gente tem, novamente trazendo aqui para os ímpios, porque com os ímpios não é assim. Eles são como uma palha. Vem a situação difícil, o vento dispersa, joga para longe, não permanece. É essa comparação que você vai ver na Bíblia várias vezes, a palha trazendo para a gente essa comparação. Aquele que não está em Deus, ele não permanece. Ele inclusive diz isso para a gente: os ímpios não prevalecerão no julgamento. Coríntios, a gente tem o apóstolo Paulo falando para a gente: o que importa é que todos nós compareçamos ante o tribunal de Deus. Todos os homens vão comparecer para ser julgados por suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Mas o ímpio, ele não prevalece. Ele será ali destruído, porque ele se apartou da vontade de Deus e viveu longe do propósito de Deus. E longe do propósito de Deus não há vida, só há o caminho de morte. Ele não permanece no julgamento e os pecadores não permanecem na assembleia dos justos, no meio dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Para onde você quer chegar? Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Qual o destino que você quer chegar? A gente tem objetivos pessoais, a gente tem propósitos, a gente quer alcançar tal coisa, a gente deseja alguma outra coisa. E as coisas lícitas e válidas a gente vai colocando diante de Deus e a gente tem que avaliar o que eu estou fazendo nisso. Eu estou caminhando para isso? Eu estou caminhando para esse propósito? Não adianta, né, a gente traz sempre, eu acho que um dos pilares da nossa vida é a nossa família. Não adianta eu querer ter um bom relacionamento em família e eu chegar agora em casa do culto, sabe? Como se diz no Rio Grande do Sul, chegar nos cascos, sabe? Se chegar lá já esbravejando com um, gritando com o outro, pois é, mas Senhor, minha família não tem comunhão em casa. Que caminho você está trilhando? O caminho da conciliação, da comunhão e tantas outras coisas. Amados, Deus tem um caminho para nós. Deus tem um destino muito melhor do que qualquer outro que a gente possa pensar nessa vida. Mas a gente precisa ter consciência do que nós estamos fazendo. O Salmo 1 e essa mensagem de hoje serve para a gente refletir acerca do que Deus quer fazer. E talvez a gente não esteja percebendo quais são as nossas ações. A vida é tão corrida, as demandas são tantas. Às vezes a gente vai fazendo coisas no automático, mas a gente não se propõe a pensar num objetivo maior, num objetivo de longo prazo. A gente vive no Brasil, que é um país que muitas vezes a gente não vê, a gente não tem esse negócio de pensamento de longo prazo. Eu sou do século passado. Planos econômicos, eles, na minha infância, tiveram vários. A moeda mudou várias vezes de nome. A nova geração já conheceu só o plano real. Mas assim, o Brasil nunca foi de valorizar, no Brasil a gente nunca foi de valorizar planos de longo prazo. Prova disso é o que mais cresce, no que as pessoas mais estão gastando dinheiro hoje em dia é aposta esportiva. Ou aposta esportiva ou joguinhos de azar, como aquele do bichinho lá, que está destruindo famílias e tem mais dinheiro sendo jogado, apostado, do que investido em investimentos financeiros. Amados, onde você quer chegar? O que você está fazendo no seu caminho hoje para chegar lá? Feche seus olhos, eu quero orar por você e com você. Deus maravilhoso, te louvo, ó Deus, pela tua palavra. Tu nos conheces, ó Deus. Tu sabes, Senhor, as nossas inquietações. Tu sabes, Senhor, os nossos sonhos. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Tu sabes, ó Deus, das vezes que nós podemos, ó Deus, estar trilhando esses degraus rumo à destruição. Por isso eu peço, ó Deus amado, nos resgata, ó Deus, do caminho da perdição, como a gente viu o teu alerta, ó Deus, no primeiro versículo deste salmo. Ajuda-nos, ó Deus, a não ouvir aqueles que não consideram a tua vontade, a não andar nos mesmos propósitos deles e não nos acomodarmos daqui a pouco nessa mesma situação. Deus Santo,
Abre os nossos olhos espirituais para entender aquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa vida e família. Por isso, ó Deus, a orar por essa igreja, por cada um dos que aqui se chegaram nessa noite, eu peço, ajuda-nos, ó Deus, a ser bem-aventurados, a ser prósperos. Que a nossa casa, ó Deus, seja um lar de bênção, um lar de comunhão, um lar de amor, ó Deus, de verdade. Que nosso trabalho, ó Deus, nós possamos, ó Deus, ser abençoados e felizes no nosso trabalho. Não maldizendo, não reclamando, ó Deus, mas sendo gratos pelo pouco, ó Deus, ou pelo muito que estivermos desfrutando. No nome de Jesus, abençoa a nossa saúde. Abençoa, ó Deus amado, a cada um dos teus filhos com saúde física e emocional. Nos ajuda, ó Deus, abre os nossos olhos, mostra-nos onde nós estamos errando, para que a gente volte atrás e ande no caminho, na direção certa. Deus Todo-Poderoso, assim a gente pede a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém.